Amém. Muito bem, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos. Abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos. Vamos começar a partir do versículo 1. Atos, capítulo 1. Vamos começar a partir do versículo 1, vamos até o versículo 13, depois vamos saltar. Assim diz a palavra do Senhor. Já chegamos lá, Atos dos Apóstolos. Já estamos lá, irmãos. Atos está depois do Apocalipse, né, irmãos? Vamos levantar, por favor. Queremos ler a palavra. Atos, já encontraram depois do Apocalipse? Muito bem, Atos dos Apóstolos, capítulo... Eu disse 1, não é? Na verdade é capítulo 2. Capítulo 2, versículos, a partir do versículo 1. Assim diz a palavra do Senhor. Assim diz a palavra do Senhor. Ao cumprir-se o dia do Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios de Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo da terra. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus esses que aí estão falando? E como, pois, os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos pardos, medos, elamitas e os naturais de Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que residem aqui, tanto judeus como prosélitos, cretenses, arábios, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas e as grandezas de Deus. Todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros: que quer isto dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão bêbados. Palavra do Senhor. Vamos saltar, irmãos, para versículo 37. Versículo 37, no mesmo capítulo. Ouvindo eles estas palavras, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vós filhos e para todos que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza do coração,
louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia aqueles que haviam de salvar. Palavra do Senhor. Então vamos sentar, irmãos. Amém? Amém, irmãos? Nós, este mês, estamos a falar. Qual é o nosso tema do mês? Como? Com propósito e? Muito bem. O nosso tema nesta manhã será uma igreja com propósito. Amém? O nosso tema dessa manhã, uma igreja com propósito. Escreva isso no teu caderno, para aquele que tem a cultura de trazer caderno na igreja, ou se você usa um smartphone, também pode utilizar para escrever, que o nosso tema hoje é uma igreja com propósito. Nós acabamos de ler o capítulo 1 do livro dos Atos dos Apóstolos. Para aquelas pessoas que são atentas, sabem que hoje é o dia do Pentecostes. Amém? Hoje é o dia do Pentecostes. É o dia do Pentecostes porque o dia em que o Espírito Santo foi derramado sobre um grupo de irmãos que estavam reunidos, seguindo a orientação de Jesus, no Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, que disse a eles, que recomendou a eles, que eles permanecessem em Jerusalém, não saíssem de Jerusalém, até que se cumprisse a palavra de Deus que tinha sido prometida no livro de Joel, capítulo 2, versículo 28, em que nos últimos dias o Senhor iria derramar o seu Espírito sobre toda a carne. Amém. A palavra de Deus dizia que os vossos jovens, as vossas jovens profetizarão. Até diz, os vossos velhos sonharão. Amém. Nós quando vemos uma pessoa com mais de 50, 60 anos, ele não tem mais sonho. Na nossa realidade não tem mais, só está à espera já para morrer. Mas a Bíblia diz que os vossos velhos sonharão. Significa que enquanto há vida há, irmãos, tem que repetir, enquanto há vida há esperança. Você pode ter 70 anos, a Bíblia diz que os vossos velhos sonharão. Você pode sonhar, que Deus pode realizar. Deus não vai permitir com que você morra sem que se cumpram as promessas de Deus na tua vida. Alguém recebe isso? Estamos a falar da celebração do dia do Pentecostes. O dia do Pentecostes, irmãos, para a igreja cristã é um dos maiores acontecimentos, porque para muitos o dia do Pentecostes é o dia, na verdade, do nascimento da igreja. Portanto, a igreja nasceu no dia do Pentecostes. O Pentecostes é uma festa que antes da existência do cristianismo, o Pentecostes já era celebrado. Amém. Portanto, o Pentecostes não começou a ser celebrado a partir do Atos dos Apóstolos, capítulo 1, capítulo 2, não. O Pentecostes começou a ser celebrado antes. Esta palavra Pentecostes significa 50, se nós podemos assim traduzir em grego. Significa que o Pentecostes era uma festa que os judeus celebravam 50 dias depois da Páscoa. A Páscoa nós celebramos há 50 dias. Nós hoje já passamos 50 dias desde que nós celebramos a Páscoa. Na Páscoa nós celebramos o quê? A ressurreição do nosso Senhor. A ressurreição do nosso Senhor. Jesus ressuscitou e nós celebramos no dia da Páscoa a sua ressurreição. 50 dias depois nós estamos a celebrar o dia da Páscoa, que é o dia em que ele derramou o seu Espírito, cumprindo aquilo que era a sua palavra no livro de Joel, de que ele derramaria o seu Espírito sobre toda a carne. Eu disse que esta festa era celebrada no Antigo Testamento, porque no Antigo Testamento essa festa era chamada de festa da colheita. Havia uma instrução da parte de Deus
para que as pessoas pudessem manifestar a sua gratidão a Deus por aquilo que Deus havia feito por eles. Amém? Quando você reconhece a graça de Deus na tua vida, quando você reconhece a mão de Deus na tua vida, celebra reconhecendo a Deus na tua vida. Amém? Porque aquilo que nós sabemos, irmãos, você não é capaz sequer de aumentar um fio de cabelo na tua cabeça. Você não é capaz de respirar sozinho se não for Deus a dar o oxigênio de forma gratuita. Há pessoas que estão ali na Maria Pia, estão no Hospital do Prenda, nos outros hospitais, que são pessoas que deixaram casas grandes em casa, camas grandes em casa, mas eles estão a dormir numa maca no hospital. E nós estamos aqui pela graça de Deus. Não é porque você se cuida bem, não é porque eu só bebo água mineral. Não, eu só bebo água mineral. Não. Você está aqui pela graça de Deus. Amém? E nós temos que saber reconhecer isso. E no Antigo Testamento, pela instrução de Deus, as pessoas, quando tirassem a primeira colheita, essas pessoas tinham que trazer a sua oferta de primeira colheita por reconhecimento. Não porque essa colheita vai ser canalizada, metida num saco para mandar no céu onde se senta Deus. Não. Deus não come o repolho, irmãos. Deus não come o nosso cabrito. Deus não come o dinheiro que nós trazemos aqui na igreja. Deus não come isso. Aquilo serve para a sua obra. Mas as pessoas têm que ter reconhecimento. Se tenho fôlego, se tenho vida, se tenho trabalho, se tenho provisão, eu devo reconhecer a Deus. Amém? E portanto, na festa do Pentecostes, as pessoas traziam para o templo em reconhecimento pela gratidão às suas primeiras colheitas. Significava, irmãos, se você plantasse milho na sua lavra, as primeiras espigas de milho não eram para ti, irmãos, eram para Deus. Amém? Não eram para ti, eram para Deus. Se você tivesse cabritos em casa, o primeiro filho que nascesse não era para ti, era para Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós ainda, nos dias de hoje, ainda lutamos para nós conseguirmos ensinar a igreja sobre isso, de que as nossas primícias têm que ser trazidas para Deus. E você não vai ficar empobrecido por causa disso, não. Você não vai deixar de vestir, você não vai deixar de ter saúde, porque você trouxe em reconhecimento a oferta para Deus. E os judeus celebravam essa festa do Pentecostes, que era a festa da colheita, era celebrado em gratidão a Deus. Mas essa mesma festa do Pentecostes depois passou a ser um dia em que os judeus se lembravam mais tarde da lei que Deus tinha dado a Moisés no Monte Sinai. Vocês sabem que Deus, quando tirou o povo de Israel do Egito, Deus quis que eles caminhassem de acordo com os regulamentos que Deus havia estabelecido. Não mata, não tira a mulher do teu vizinho, não cobiça coisa de ninguém, ora a Deus, não faça falso testemunho, não tenha outro Deus, não tenha ídolos. Nós temos uma série de preceitos que Deus havia dado no Monte Sinai para Moisés, que até hoje, e hoje até faz parte de muitas leis, até inclusivamente de nações que não se consideram como cristãs. Amém? Mas esse dia do Pentecostes, que era celebrado reconhecendo as leis que Deus havia dado para Moisés, é mesmo nesse dia, 50 dias depois da Páscoa, que também era celebrado antigamente, que Deus decide, nesse dia especial, derramar o seu Espírito no dia do Pentecostes. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, a Bíblia nos ensina que 40 dias depois da ressurreição de Jesus, Jesus ainda se manifestava na vida dos seus discípulos. Ele aparecia. As pessoas o viram. Durante 40 dias as pessoas o viram. Mas, conforme nós lemos aqui no Atos dos Apóstolos, no capítulo 1 do livro do Atos dos Apóstolos, nós vamos ver que a Bíblia diz que
na ascensão de Jesus Cristo, ele deu instruções aos seus discípulos para que eles não saíssem de Jerusalém, ficassem lá em Jerusalém, até que eles recebessem o Espírito Santo de Deus. E a Bíblia diz que no dia prometido, no dia do Pentecostes, eles estavam reunidos orando. Eles estavam reunidos orando. A Bíblia diz que eles estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente, a Bíblia diz que eles ouviram um som saindo do céu, como um vento forte. E esse vento encheu toda a casa. Esse vento encheu toda a casa. Quero dizer aos meus amados que o Espírito Santo se manifesta de várias formas na nossa vida. No caso do dia do Pentecostes, a Bíblia diz que ele se manifestou, em primeiro lugar, em forma de som de vento impetuoso, que representava a ação poderosa e invisível de Deus. Lembrando aos irmãos que, meus irmãos, mesmo que você não esteja a ver Deus com os teus olhos, saiba que Deus está operando. Deus não precisa de te mostrar que Ele está operando para te impressionar. Não. Deus conhece muito bem o seu trabalho e Deus tem propósito na tua vida. Você não está a viver esta vida sem propósito de Deus. Há um propósito de Deus na tua vida e enquanto você está dormindo, enquanto você está a descansar, Deus está operando. O fato de você não estar a ver não significa que Deus não está fazendo nada. Louvado seja o nome do Senhor. A nossa relação com Deus, irmãos, ela é baseada na fé. Para quem crê, ele sabe que Deus está operando. Deus não descansa. A palavra de Deus diz que o nosso Deus não dorme. O Deus de Israel não tosqueneja. Enquanto você dorme, a Bíblia diz que Deus mobiliza uma milícia de anjos acampados para te proteger. Não existe nenhum político no mundo que tenha a proteção que você tem como filho de Deus. Não existe, irmão. Não existe. Por mais que ele tenha um exército de pessoas com canhões pronto para disparar, irmão, não existe ninguém que é mais protegido do que você. Os anjos do Senhor acampam ao redor dos filhos de Deus. Amém. E nós não temos motivo nenhum para nós termos medo, quando nós sabemos que existe um exército de Deus Altíssimo que nos protege enquanto nós dormimos. Enquanto nós caminhamos, Deus está ao nosso lado. Amém. Em segundo lugar, a Bíblia diz que o Espírito Santo manifestou-se em forma de língua de fogo, como fosse língua de fogo. Cada um olhava para o seu colega e via como se em cima da sua cabeça houvesse uma língua de fogo. E nós, irmãos, podemos entender, à luz da Bíblia, que o fogo tem uma simbologia, tem um significado. Um dos significados do fogo, irmãos, é a santificação. Nós sabemos que uma das propriedades do fogo é fazer que é consumir. Se eu puser esse fogo nesse papel, o que é que vai fazer com esse papel? Vai consumir. O fogo é consumidor. O fogo é símbolo de quê? De santificação. O fogo é símbolo da presença divina, a presença de Deus, irmãos. Significa que aquela pessoa que está a caminhar com Deus, ele deve santificar-se. A igreja, irmãos, não é um clube de amigos, irmãos. Às vezes nós pensamos que a igreja é um clube de amigos. A gente vem aqui, cantou, dançou, deu oferta e foi embora. Não. A igreja é o lugar dos santos de Deus. São os santos de Deus que estão aqui reunidos, irmãos. Estão reunidos para um propósito. Por isso é que eu dei como tema uma igreja com propósito. Você está aqui com um propósito. Portanto, a santificação, irmãos, é um requerimento, é uma necessidade, é uma obrigação que você precisa de ter para você ter relação com Deus. Ninguém pode se aproximar de Deus se andar no pecado.
Ninguém pode andar com Deus se andar na devassidão, andar no adultério, andar no roubo, andar na mentira. Você não vai ter relação com Deus. E nós precisamos de levar o nosso relacionamento com Deus com seriedade, irmãos. Com seriedade. Leva o teu relacionamento com Deus com seriedade. Para você que é filho de Deus, que se considera como filho de Deus, ande não para você satisfazer os olhos das pessoas, mas ande para você satisfazer a vontade de Deus. Onde ninguém está, onde os olhos não estão, é lá onde você precisa de impressionar a Deus, não as pessoas. A Bíblia diz que José no Egito, sozinho, sem família, os seus irmãos o haviam vendido. Ele tinha sido vendido, ele estava lá como escravo. Um dia, pela providência divina, ele foi parar na casa do Potifar. E lá, como o diabo é sujo, como o diabo está constantemente a procurar desviar os filhos de Deus, a Bíblia diz que quando a mulher do Potifar olhou para o José, que era bonito, bem apresentável, inteligente, visionário, a Bíblia diz que a mulher do Potifar começou a cobiçar. Venha, o meu marido não está. O meu marido não está. Nós podemos dormir. Você pode ficar meu namorado. Mas a Bíblia diz o quê? A Bíblia diz que o José disse: não me faça pecar contra o meu Deus. Qual é o comportamento que você teria quando os olhos das pessoas não estivessem presentes para você poder fazer alguma coisa errada? Qual é o comportamento que você teria? Você não diria, como muita gente diz: isso mesmo é fezada, ninguém mesmo está me ver, eu não pedi nada, ele é que me deu. Às vezes nós teríamos esse comportamento, essa atitude. Mas a Bíblia nos ensina, onde quer que nós estejamos, não podemos esquecer que nós representamos o reino de Deus. Você é representante do reino de Deus porque você é cidadão do céu. E sendo cidadão do céu, você deve andar com a cultura do reino de Deus, onde quer que você esteja. Nós temos a nossa cultura, a cultura do reino de Deus. E essa cultura, nós devemos levar essa cultura onde nós estivermos, irmãos. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então, o fogo simbolizava a purificação, a presença divina, a capacidade espiritual. Nós temos que saber que Deus vai nos usar somente quando nós andamos na santidade. Amém? Se você quer ser usado por Deus, seja santo. Tenha temor a Deus. Eu não estou a dizer que eventualmente você pode escorregar por alguma coisa, mas o que você vai fazer a seguir? Você vai correr aos braços de Deus, porque você sabe que distante de Deus não há vida. Nós temos muita gente, ele mesmo está a andar, até as pessoas estão a lhe chamar de bebucho, ele já é morto. Amém? Porque temos que saber que existe morte espiritual e morte física. Morte física é quando você morre e vão te enterrar no Camama ou no Benfica ou no 14. Mas morte espiritual é aquele que você está mesmo em pé, você anda, mas que você não tem relação absolutamente com Deus. É um morto espiritual. E é perigoso quando você está vivo fisicamente, mas você é um morto espiritual. Acontece uma coisa, irmão, você vai para o inferno. E o inferno é uma realidade. Eu não estou a trazer essa palavra para vos dar medo, irmãos. Amém? Eu não estou a trazer essa palavra para vos dar medo. Porque às vezes a igreja quer que eu traga aqui: você é abençoado, você é vencedor. As pessoas querem isso. Amém? Não, eu não estou a trazer essa mensagem para vos dar medo, mas é para vos alertar da necessidade de nós levarmos a nossa relação com Deus com responsabilidade. Com responsabilidade. E a Bíblia diz que a outra ocorrência que aconteceu no dia do Pentecostes é que as pessoas começaram a falar em línguas. E eu quero falar muito sobre isso, de falar em línguas. A Bíblia diz, em primeiro lugar,
Eles começaram a falar em línguas conforme o Espírito havia dado a cada um. Significa que cada um não falou a língua que alguém lhe disse, fala assim. Porque eu já vi igrejas em que as pessoas estão treinadas para falar em língua. Amém. Diz, irmão, tu já falaste em língua? Ou Anadita, já falaste em língua? Não, nunca falei em língua. Vem cá, vou te fazer falar em língua agora, pá. Vai, repita aí, Rashandara. E ele também começa a repetir. Isso é teatro, irmãos. Amém. Falar em línguas surge através da capacitação do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos capacita para que nós possamos falar em línguas. Você pode almejar isso. Até porque a Bíblia diz que nós temos que desejar os dons. Você pode almejar isso, pedindo a Deus. Se você gostaria que Deus pudesse te usar, e você tivesse o dom de falar em língua, você pode pedir a Deus. Você diga, Senhor, eu gostaria um dia de falar em línguas. Não é um mau pedido, é um bom pedido, irmão. É um bom pedido. Dizer a Deus, Senhor, eu quero. Um dia, se o Senhor me trouxer uma palavra profética, eu gostaria. É um pedido que qualquer filho de Deus pode fazer para o seu pai. Você é filho de Deus. A Bíblia diz que os discípulos começaram a falar em línguas que eles nunca entenderam, que nunca falaram na vida. Imagine que o Espírito Santo manifesta-se nesse lugar e nós temos pessoas a falarem em chinês, a falarem em japonês, em falarem em árabe, etc, etc, etc. Mas quero dizer para os irmãos, mesmo falar em língua da parte de Deus tem um propósito. Porque quando nós lemos as Escrituras, a Bíblia diz que todo mundo, quando se apercebeu daquele barulho, daquele som que surgiu no dia do Pentecostes, a Bíblia diz que eles ouviram os discípulos a falar em línguas e cada um entendia na sua própria língua. E o que eles entendiam, o que eles ouviam? Ouviam que as maravilhas de Deus. Portanto, quando alguém fala em línguas, ele não está a falar brincadeira, não. Ele não está a falar brincadeira. Quando os discípulos de Jesus falaram em línguas, eles falavam as maravilhas de Deus. Deus era glorificado através da língua. Louvado seja o nome do Senhor. Quero dizer para os irmãos que no dia do Pentecostes, a língua que foi falada foi uma língua inteligível, uma língua em que as pessoas conseguiam perceber. Havia pessoas de todas as tribos da terra e cada um ouvia na sua própria língua. É exatamente isso que tornou as pessoas assim um bocadinho admiradas. Mas o que é isso que está acontecendo? O que é que isso está acontecendo? Esses homens estão a falar em línguas, nós os conhecemos, são analfabetos, esses são galileus. Os galileus naquela altura eram pessoas vistas como pessoas atrasadas do mato. Amém. Antigamente em Luanda, se alguém viesse da província, era visto que é do mato. Se você recebesse alguém na vossa casa da província, os seus amigos diziam, não, esse é meu primo, veio do mato. Mas era mesmo assim. Está vindo de Benguela, não, veio do mato. Está vindo de Malange, veio do mato. Quer dizer, qualquer pessoa que viesse da província, diziam que veio do mato. Então, os galileus eram vistos assim, pessoas atrasadas, pessoas que não estudaram. Eram essas pessoas que Jesus andava com eles. Muitos deles eram pescadores. E de repente, as pessoas os ouviram a falar em inglês. Imaginem só que aqui de repente na nossa igreja, nós estamos a ouvir os irmãos a falar em inglês. Você vai ficar admirado? Aprender esse inglês aonde? Onde é que você estudou? A Bíblia diz que Deus os capacitou para falar uma outra língua. Isso é muito importante, irmãos, para nós entendermos que Deus pode capacitar qualquer pessoa. Se Deus tiver um propósito, e como Deus tem propósito na tua vida, Deus pode te capacitar a fazer coisas que você nunca imaginou fazer. Louvado seja o nome do Senhor. Deus pode te capacitar. E Deus capacita a sua igreja. A Bíblia diz que
Deus não deixou a sua igreja sem dons. Os dons foram derramados na igreja de Cristo, não para que esses dons ficassem inertes, para que esses dons ficassem sem funcionalidade nenhuma, mas para que esses dons funcionassem. E esses dons foram dados, segundo a palavra de Deus, a cada um, de acordo com a vontade de Deus. Precisamos de entender, irmãos, que antes de qualquer coisa, é a vontade de Deus que prevalece. Amém? Deus escolheu a cada um de acordo com a sua vontade e distribuiu os dons do Espírito Santo na igreja. E quando Deus distribui os seus dons, quando Deus capacita uma pessoa, nós vamos ver que as pessoas vão olhar para ti, as pessoas vão te admirar. Vão dizer, eu conheci essa pessoa nem sabia falar. Como é que ele sabe falar? Como é que ele está a falar assim? Aprendeu isso aonde? Nós tivemos testemunho no culto comunitário de uma irmã que disse que ela não gostava de ficar à frente das pessoas. Se você lhe pusesse à frente, toda a vontade que tinha era se enterrar mesmo aí. Porque nós temos pessoas que não conseguem encarar as pessoas, têm complexo de inferioridade. Mas o Espírito Santo na tua vida, uma das coisas que o Espírito Santo vai quebrar é quebrar o complexo de inferioridade. Você não é menor do que ninguém. Filho de Deus, irmão, não pode se deixar intimidar por nada, irmãos. Você não pode andar cabisbaixo assim, como se você devesse a alguém. Não pode andar cabisbaixo. Você até pode estar ao lado de uma pessoa que parece que tem grandes coisas. O que você deve mentalizar é que você tem um Pai, um Deus que é Criador de todas as coisas. E a Bíblia diz que o ouro e a prata lhe pertencem. De tal forma, irmãos, que tudo aquilo que você almeja, que vai de acordo com a vontade de Deus, Deus pode realizar e concretizar na tua vida. Não há nada que Deus não possa fazer. Deus capacitou e Deus ainda pode capacitar nos dias de hoje. É uma questão de você se disponibilizar. Se você for tão simplesmente como um vaso, capaz de se disponibilizar para ser usado por Deus, você vai ser um instrumento usado por Deus muito mais do que você pode imaginar. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que o apóstolo Pedro, aquele apóstolo que quando Jesus foi preso ele fugiu, no dia do Pentecostes, foi ele, aquele apóstolo medroso, que tinha se levantado para falar com as pessoas, para pregar a palavra de Deus. Irmão, Deus pode te usar para você evangelizar a tua família. Porque às vezes você não se sente capaz de você testemunhar no seio da tua família a esse Deus que você aceitou, a esse Deus que você serve. Há pessoas que estão aqui, o seu melhor amigo é ímpio. Amém. O seu melhor amigo é ímpio. Ontem eu me encontrei com uma senhora. Eu fui a uma conferência ontem, encontrei-me com uma senhora. Essa senhora é cantora. E pronto, no final da conferência, eu chamei a senhora para dizer que um dia eu gostaria de chamá-la para vir abençoar aqui a nossa igreja. E essa senhora disse, pastor, eu conheço o pastor, e disse-me, tens um irmão na sua igreja, esse irmão é meu amigo. Disse um irmão, sim, tem uma pessoa que cultua na sua igreja, ele é meu amigo. Eu disse, quem é essa pessoa? Ele me disse o nome dessa pessoa. Eu disse, esse mundo realmente é pequeno. E ela me disse, este meu amigo que atualmente é membro da sua igreja, fui eu que lhe evangelizei. Eles estudaram juntos no ensino médio e foi ela que começou a falar com ele em primeiro lugar da palavra de Deus. E depois esses irmãos, eles fizeram juntos o ensino médio. Esse irmão foi um dia, viajou para a Índia para estudar, não é? Foi lá, estudou, depois voltou. E esse irmão, quando voltou da Índia, ele
Se calhar houve um tempo que estava afastado, depois voltou para a igreja. Esse irmão é batizado e é servo na igreja, esse irmão. E esse irmão chama-se Admiro. E quando cheguei hoje de manhã, o irmão Admiro disse: é verdade, foi ela quem me evangelizou. Irmão, como é que o teu melhor amigo é ímpio? Amém? Como é que o teu best, a tua best, é ímpio? E você não faz nada. Você não consegue lhe evangelizar. É verdade que a salvação não se força, mas você vai falando com ele. Você convida o teu irmão, convida a tua irmã, convida o teu marido, convida a tua esposa. Até esqueci, queria falar marida. Convida. Traga na igreja, irmão. Seja testemunho de Deus, onde quer que você esteja. É verdade, irmãos, que existe um pastor que dizia que nós possamos evangelizar. Diz: evangelize. E se for necessário, com palavras. Não sei se vocês entenderam. Que nós devemos evangelizar sempre. E se for necessário, com... Significa que a nossa evangelização muitas vezes não é com palavra, irmãos. Se o teu amigo, se a tua amiga, é mesmo você já que lhe foi acompanhar para tirar gravidez, como é que você vai conseguir lhe evangelizar para vir aqui na igreja? E quando esta pessoa te diz: me acompanha no médico para tirar gravidez, e você não foi capaz de dizer: não faça isso, em nome de Jesus. Você não foi capaz de fazer isso. Como é que você vai conseguir evangelizar essa pessoa e trazer essa pessoa para Cristo? Irmãos, nós como igreja, nós temos um propósito da parte de Deus. Nós temos um propósito. A Bíblia diz que quando Pedro se levantou naquele dia e começou a testemunhar a Jesus, a falar da palavra de Deus, irmãos, não foi preciso lhes obrigar. Quem não aceitar Jesus como Senhor e Salvador não vai ser mais meu amigo. Não foi necessário. Foram as pessoas próprias que disseram: o que é que nós vamos fazer para sermos salvos, irmãos? Eu quero te dizer, irmãos, se você quiser evangelizar alguém, ora por ele. Ora por ele. Partilha a palavra com ele. Não força. Deixa Deus fazer o seu trabalho. Haverá um dia que essa pessoa vai te surpreender, vai dizer: epá, eu quero ir da igreja contigo amanhã. Ou essa pessoa vai tomar banho sozinho e você vai ver que entrou sozinho. Nós temos, irmãos, uma responsabilidade muito grande. E a Bíblia diz que quando Pedro pregou, esse Pedro que parecia que era incapaz de transmitir a palavra de Deus, a Bíblia diz que cerca de 3.000 pessoas se converteram. Cerca de 3.000 pessoas se converteram. Homens se converteram e receberam Jesus como Senhor e Salvador. E eles foram quê? Batizados. Nesse dia, irmãos, que nós estamos a celebrar o dia do Pentecostes, se há uma coisa muito importante que nós precisamos de lembrar como cristãos, temos que saber, amados, de que hoje Deus habita no seu povo. Deus habita em ti, irmãos. Se antigamente Deus habitava só no templo, hoje Deus habita em ti. Deus está na tua vida. E a Bíblia diz que você é templo do Espírito Santo. Você é templo do Espírito Santo. A presença de Deus na tua vida é uma constante. Onde quer que você esteja, você carrega consigo a presença de Deus. Amém? Hoje, nós somos instrumentos em que Deus pode usar a
qualquer momento se nós nos disponibilizarmos. E quando você realmente recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, há uma coisa que você precisa de saber, que você não pode ficar com mãos atadas, cruzadas. Não, você tem que servir. Essa é a recomendação que eu dei na semana passada para aqueles irmãos que receberam o batismo, para que eles pudessem se enquadrar em diferentes departamentos. Não pode ficar sentado. Você está na igreja, você é filha de Deus, fica sentado, não faz nada na igreja. Mesmo que toda a igreja, quando chegar o momento de vamos chamar o coro, se toda a igreja se levantar para fazer o coro, tá bom, louvado seja o nome do Senhor. Ah, não posso cantar lá porque já tem muita gente. A tua voz está a faltar lá. Amém. Você pode trabalhar, você tem saúde, você nem no protocolo, você não pode servir por quê? Com saúde que você tem. Você que é grande. Hein? Nós temos que servir a Deus. Há um propósito de Deus na nossa vida. Há um propósito para a sua igreja. A necessidade da igreja, nós reconhecemos que a igreja precisa de depender do Espírito Santo, irmãos. Nós não podemos forçar absolutamente nada. É Deus operando através de nós. E os dons do Espírito Santo são derramados na vida da igreja. Cada um de nós tem um dom. Para você que recebeu Jesus como teu Senhor e Salvador, você tem um dom. Pode ser que esse dom esteja adormecido, porque você não está a disponibilizar esse dom, porque você não está a servir a Deus. Mas se você começar a servir a Deus, você próprio vai assustar. Deus mesmo está me usando. Eu orei mesmo por aquela irmã, e aquela irmã também sentiu-se bem. Você vai se admirar. A Bíblia diz que Jesus um dia mandou os seus discípulos 2 a 2 e deu-lhes instruções para que eles orassem pelos doentes, para que eles pregassem a palavra de Deus. A Bíblia diz que quando eles voltaram e começaram a dar relatório, uns diziam assim, em teu nome eu expulsei os demônios. Outro disse assim, em teu nome eu impus as minhas mãos sobre doentes, eles se salvaram. Não é você, é Deus, irmãos. É Deus. Deus pode te usar. Nós queremos que sejamos uma igreja onde a manifestação de Deus não seja por barulho, irmãos. Porque muita gente pensa que a manifestação de Deus é só barulho. Não. Mas a manifestação de Deus seja pela transformação da vida das pessoas. Quando a pessoa te vê, a pessoa diga quem te viu e quem te... Tem que ser, as pessoas têm que notar a diferença. Tem que haver uma mudança na tua vida. Como é que você, desde que foste conhecido, continua sempre a ser a mesma pessoa? Não toma uma decisão, não decide o que é que você quer da sua vida. Estás a meter Deus na baúca. Deus espera ainda, não estou preparado. Quando a Bíblia diz que, quando a palavra de Deus nos ensina que o amanhã pertence a Deus, irmão. O amanhã não pertence a ti, o amanhã pertence a Deus. Então esteja sempre pronto, esteja sempre disponível para você servir a Deus, na capacidade que Deus quer que você lhe sirva. Deus, temos exemplos de pessoas que não eram ninguém aos olhos das pessoas, não eram ninguém na perspectiva das pessoas, mas Deus lhes tornou homens e mulheres de valor. E Deus pode fazer a mesma coisa contigo. Amém. Deus pode fazer alguma coisa contigo. Que as pessoas venham de lugares distantes à busca do teu conselho, porque Deus derramou na sua vida o Espírito Santo, a graça de aconselhamento nas pessoas. E as pessoas vão entender que quando você dá conselho, há uma sabedoria do alto que sai de si. Mas, ao terminarmos, nós lemos na última parte do nosso texto, a palavra de Deus diz que eles permaneciam unânimes. Aquelas pessoas que creram em Jesus naquele dia,
mais de 3.000 pessoas que foram salvas, a Bíblia diz que eles permaneceram no templo. Eles permaneceram no templo. A Bíblia diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, a partir do pão e nas orações. Eles permaneciam no templo. Eles iam à igreja, porque eles sabiam que havia na igreja necessidade deles disponibilizarem os dons e talentos que Deus depositou na sua vida, e também eles receberem a graça que está na vida dos outros irmãos. Que porque você não está completo, irmãos. Amém. Você não é completo. Deus não te fez completo em relação aos dons. Há dons que Deus deu na vida da outra pessoa que você não tem. E você precisa desse dom para você se complementar. E aquela outra pessoa também precisa desse dom que você tem, que ele não tem, para ele se complementar. É assim que nós nos tornamos um corpo, por causa de multiforme dons que Deus distribuiu na vida de cada um. E tudo ele, quando há falta de um, o corpo está incompleto. Amém. Se você estiver ausente, o corpo de Cristo está incompleto, porque você não está a disponibilizar aquilo que Deus te confiou. E Deus vai te cobrar isso no último dia. Todos nós um dia vamos prestar contas. Não porque nós pecamos, não porque nós matamos, não porque nós mentimos, mas porque nós não disponibilizamos aquilo que Deus nos confiou. Porque aquele que nos confiou, ele tem expectativas para conosco. Deus tem expectativas para conosco. Não somos só nós que vimos a igreja com expectativa de receber alguma coisa da parte de Deus. Deus também tem expectativas para consigo. A Bíblia diz que eles permaneciam unidos no partir do pão, oravam juntos. Você é daquele que diz que a igreja é coração de cada um? Não, a igreja não é coração de cada um. Nós temos que orar juntos. Nós temos que orar a Deus, clamar a Deus juntos. Nós temos que glorificar a Deus juntos. Nós temos que adorar a Deus juntos. Há poder manifesto quando os filhos de Deus se juntam. Amém. Uma igreja com propósito, tal como nós dissemos no nosso tema desta manhã, é uma igreja que tem uma missão. Nós temos uma missão, irmãos. E cada um de nós precisa de reconhecer qual é a missão que tem. E quando você tem a missão, você não irá ter uma satisfação dentro de si, não terás o dever cumprido enquanto essa missão não for cumprida. E a igreja de Cristo, do qual você e eu fazemos parte, tem uma missão. A nossa missão não é nós ficarmos aqui confinados nestas quatro paredes. Não, a missão da igreja não é essa. A missão da igreja é ir para o mundo, fora daqui, e trazemos aquelas pessoas que não conhecem a Deus, para que eles possam experimentar o mesmo Deus que você conhece hoje. Vamos levantar, irmãos, para nós agradecemos a Deus, para nós glorificamos a Deus. Alguém foi abençoado nesta manhã? Alguém foi abençoado nesta manhã? Você começa a agradecer a Deus por esta palavra. Eu sei que quando a gente vem na igreja, nós viemos com o objetivo de nós recebermos alguma coisa da parte de Deus. E nós temos um Deus que Ele não é carente para derramar a sua graça e favor na nossa vida. E eu disse que nós podemos pedir alguma coisa da parte de Deus, nós podemos ter expectativas para pedir alguma coisa da parte de Deus, e Deus vai realizar de acordo com o desejo do nosso coração. Amém. Amém. E é uma questão de nós querermos. É uma questão de nós querermos. Eu já disse aqui que o Espírito Santo de Deus nem sempre vai se manifestar na tua vida de forma dramática.
É verdade que no dia do Pentecoste, aquilo foi de forma dramática, em que as pessoas, a vizinhança, se apercebeu correram para saber o que estava acontecendo. Mas o mesmo Espírito que pode se manifestar na tua vida de forma gramática, esse Espírito também pode se manifestar na tua vida de forma silenciosa. Mas seja ela de forma dramática ou de forma silenciosa, o efeito é o mesmo, irmãos. Traz consigo transformação. Traz uma atitude completamente diferente. Há uma manifestação dos dons na vida das pessoas. Se você era medroso, você deixa de ser medroso. Se você não era temente a Deus, você passa a ser temente a Deus. Os frutos do Espírito passam a ser uma realidade que vão se manifestar na tua vida. Conforme Jesus disse, pelos seus frutos os conhecereis. Eu queria que nós metêssemos uma música. Vem Espírito Divino, grande ensinador. Vamos cantar. E eu vou fazer um apelo nesta manhã, irmãos. Se você foi tocado pela palavra de Deus nesta manhã, vem aqui à frente, nós vamos orar por ti. A Bíblia nos diz que, nos recomenda que nós podemos almejar os dons. Talvez você sente na sua vida que você nunca teve experiência com o Espírito Santo. Eu só ouço falar. Que da tua experiência, irmãos, é de ouvir falar, é de te contarem. Mas Deus pode, nesta manhã, manifestar a sua graça na sua vida. Enquanto eles estão a cantar, irmãos, não tenha vergonha, irmãos. As coisas de Deus nunca têm vergonha. A Bíblia diz, se você tiver vergonha de mim diante dos homens, eu terei vergonha de ti diante dos anjos do meu Pai. Então, irmãos, enquanto eles cantam, vem Espírito Divino, vamos bater palma. Ande ensinador, não encontrou? Vem, recolhe as nossas almas, Cristo Salvador, o Mestre. Ouve com favor, em poder e graça ensine, obra o seu amor, o Mestre. Mestre, ouve com fervor, Em poder e graça ensine, obra o seu. Não estamos a acompanhar bem. Vamos cantar, vamos continuar. O piano não está a acompanhar muito bem. Mais uma vez, irmãos, se a palavra tocou, venha e nós vamos orar pela sua vida, que Deus possa manifestar a sua graça e o seu favor na sua vida. Amém? E você que está aí, você que não precisa do Espírito Santo, mas você está cheio do Espírito Santo, você pode levantar as suas mãos e vai orar para que Deus possa manifestar seu Espírito Santo. Amém? vem Espírito Divino. Firme, firme, ouve com
Obrigado, Pai, por esta palavra. Obrigado, Pai, pela tua graça e fidelidade. Obrigado, Pai, por aquilo que o Senhor fez e operou nesta manhã. Que a tua graça seja abundante na vida dos seus filhos. Em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador, assim nós oramos. Amém. Deus abençoe.